Olá, boa noite! Oi, Alain, Marcelinha, linda, entrou na live mesmo. Falou que ia entrar e entrou. Tudo bem? Marcelo, Maricota, linda, muito bem. Olha só, um encontro com ela, hein? No sábado à noite. Que privilégio. Só posso crer que vocês que estão aqui num sábado à noite comigo, nessa live de propósito, estão muito focado em fazer esse 2020 o melhor ano das nossas vidas. Lence, muito bem. Super feliz que vocês estão aqui. Hoje, então, sabadão, esse sábado, dia 11. E aí, seguindo na nossa missão de fazer esse propósito das boas intenções para o ano de 2020. Hoje, dia 11, a gente está fazendo as intenções para o mês de novembro, gente. Que planejamento, hein? Novembro. E quando a gente pensa em novembro, a gente já tá lá no fim do ano, não é mesmo? E aí, o que vem na cabeça de vocês quando a gente pensa em fazer uma mentalização para novembro de 2020? Comentem aí comigo para eu saber. Novembro é um mês bem bacana, é um mês onde a gente comemora a criatividade, onde a gente falou de inspiração e criatividade e inspiração são duas amiguinhas assim ó, que andam muito juntas mesmo. Então hoje eu escolhi esse tema de criatividade para a gente conversar, porque em novembro, imaginem que se a gente caminhar com todo o nosso planejamento, qual a gente está se propondo aqui. E entendo que se você está aqui me seguindo no Bebold, é uma pessoa que está querendo ser planejada para alcançar os seus objetivos e sonhos pessoais. Então vamos pensar que lá em novembro a gente praticamente já cumpriu 100%, né? Deve estar ali nos 80% do nosso planejamento pessoal. Porém, pode ser que seja o momento que a gente precisa ligar aquele turbo, não é? Para conseguir finalizar o mês de novembro e de dezembro. Então, hoje eu resolvi falar de criatividade porque é justamente a criatividade que pode nos ajudar a achar novos caminhos para dar esse turbo, encontrar novas possibilidades para realmente a gente dar aquela acelerada de reta final e fechar o ano com todo o nosso planejamento realizado, certo? Então hoje, dia 11, recapitulando para quem entrou aí agora, a gente está fazendo as intenções para o mês de novembro e falando de criatividade. Quando a gente fala de criatividade, a criatividade ela é um processo, é uma habilidade, a gente já nasce criativo ou a gente pode desenvolver ao longo da vida também essa habilidade da criatividade. Essa palavra criatividade é uma palavra que me encanta master. Uma, porque eu decidi, né, por me formar em publicidade e propaganda, então vocês imaginem o quanto que eu ouvi essa palavra circulando durante toda a minha vida profissional, criatividade, criação. Então é algo que me encanta muito, mas também porque está muito conectado com essa história de novos processos em busca de novas soluções. Então, antes de eu entrar aqui em dar as diquinhas do dia e falar um pouquinho mais de criatividade, quero que você aí que está me assistindo aí no ao vivo, ou que depois vai assistir aí a gravação, que aliás está um sucesso ontem, a live de ontem foi recorde de visualização. Imaginem aí, por favor, peguem aquele caderninho e coloquem aí para mim. Quando a gente pensa em criatividade, de 0 a 10, que nota você se daria pensando na sua criatividade? Comentem aí, por favor, para eu saber como estamos aqui no nosso público. Mari falando, eu sempre achei que tivesse bloqueio criativo, até conseguir achar o que faz a minha criatividade fluir.
Isso, Mari! Amei o seu comentário. Isso mesmo. E a gente já vai falar disso daqui a pouquinho. Mesma coisa de ontem. Lembra quando eu falei? O que te inspira? Mesma coisa. A gente tem que descobrir o que ativa a gente. Então hoje eu acho que eu tô 9. Muito bem, Mari. Henrique 8, Alan 5. Então, pontinho de atenção aí, anotar as dicas que eu vou dar daqui a pouco. E Marcela 8. Muito bem. Agora, pensando o quanto que você está disposto a inserir criatividade na sua rotina. De 0 a 10. Quanto? Comentem aí comigo. Pensando em quanto você hoje aplica e o quanto você quer colocar isso na sua rotina. Tânia comentando. Eu muito criativa nas ideias, mas quando é para aplicar eu travo. Isso aí, vamos falar disso daqui a pouco, Tânia. Mari, 10 para colocar na rotina, Marcelinha, 10. Nossa Senhora, então vamos seguir na live, porque eu tenho muita coisa para falar aqui para vocês e nesse sabadão aqui não vou ocupar tanto tempo de vocês, mas é importante demais falar sobre criatividade. Quando a gente pensa, especialmente nesse processo desse bloqueio criativo, eu li um livro que amei, que chama A Grande Magia, da Elizabeth Gilbert. Não sei se vocês se lembraram desse nome, mas é a mesma autora daquele livro Comer, Rezar e Amar, que é com a Julia Roberts, que vai para a Índia, um filme super lindo, que foi inspirado no livro dessa Elizabeth. E depois que ela escreveu esse livro, imagina o sucesso que foi, ainda mais que teve a releitura do filme, ela entrou num processo de bloqueio criativo. E ela escreveu um livro, então, falando sobre isso, que é esse livro que eu comentei, que chama A Grande Magia, que eu recomendo super que vocês leiam, faz muitíssimo sentido. Eu não tenho aqui a capa porque eu li ele digital, mas na Amazon, enfim, qualquer livraria tem um livro bem conceituado, ficou em lista de livros best-sellers muito tempo. E ela tem uma frase que eu adoro nesse livro, então eu vou ler aqui exatamente como é para vocês, que fala assim, ó: a criatividade é o relacionamento entre o ser humano e os mistérios da inspiração. E o porquê que eu selecionei essa frase aqui para vocês? Porque ontem a gente falou de inspiração. E a criatividade está muito conectada com a inspiração. Em que sentido? Quando a gente está aberto, lembra que a gente falou ontem, a gente está aberto aos insights, a receber essas inspirações? Isso está muito conectado com o processo que vem na sequência, que é, tá bom, recebi uma ideia, tive uma ideia, algo me fez pensar em alguma situação nova. O que eu faço com isso? É aí que entra o processo de criatividade. Então, a gente, quanto mais nós estivermos abertos a receber essas inspirações, esses insights, mais a gente demanda desses processos criativos. Então, como que funciona? A gente recebe um insight, tem uma ideia, a gente assimila essa ideia com toda a experiência que a gente vem acumulando durante a nossa vida. Lembrem que a gente é a soma das experiências acumuladas. Então, tudo que a gente vai aprendendo, vivendo, a gente vai guardando no nosso potinho do eu e a gente aplica isso na nossa vida. Então, quando a gente recebe esses insights, essas ideias, a gente soma as nossas experiências e se a gente está aberto a aplicar isso na nossa rotina de forma criativa, a gente cria um processo novo, uma solução nova, algo inovador. Ah, só é inovador quem está trabalhando, quem tem empreendedor especialmente, né, que precisa de muita agilidade para criar coisa nova. Claro que não, a gente é criativo o tempo inteiro. Eu vou dar algumas situações aqui para vocês. E vocês vão me colocando aí, escrevendo se é ou não. Meninas que estão na live e que fazem comida em casa. A gente não tem que ser muito criativo para abrir a geladeira, ver um monte de ingrediente, um nada a ver com o outro, e fazer uma refeição, preparar-lhe uma refeição que tenha sentido. Processo de criatividade.
Dirigindo, a gente precisa ser muito criativo. A gente tem que estar muito aberto à criação para dirigir. Depois que entra no automático, a gente não pensa mais nisso. Mas também é muito importante a gente usar isso. Meninas comentando, não é? É bem difícil a gente pensar. Exatamente, Mari. Entreter os filhos era o que eu ia falar agora, tá aqui na minha lista. Quando a gente tem esse processo de cuidar de crianças, de filhos e criar coisas para entreter as crianças, enfim, toda essa rotina para que a gente deixe ali aquele período mais gostoso, mais divertido. Diversão é um processo que está intimamente ligado com a criatividade. Que mais? Conquistando o crush. Meninas, conquistando o crush. Precisamos ser muito criativos, não é mesmo? Porque a gente tem que criar uma maneira diferente de se diferenciar no processo para que a gente chame atenção ali de alguma situação. Então também a gente tem que tá muito atento a isso. Alan comentando que não é menina, mas cozinha. Sim, processo de criatividade para todo mundo funciona igual. Dei esse exemplo porque geralmente, né, são as meninas que têm esse processo de pensar em cardápio e pensar nessas atividades do lar. São as super empreendedoras do lar. Marcelinha, presentear alguém que se gosta. Exato, a gente tem que ser muito criativo, né? Para sair do meio comum e surpreender. Então, tudo isso está muito conectado com esse processo de criatividade, tá? Então, tarefa que eu vou deixar para a vida, não é para hoje, mas toma nota aí no seu caderninho. Não desperdiçar nenhuma ideia, nenhuma inspiração, nenhum insight que você tenha. Como que a gente faz isso? Andando com aquele famoso caderninho. Eu já tô no meu segundo caderninho do ano. Tô trabalhando nesse aqui agora. Eu gosto desses cadernos fininhos, porque eles não fazem peso, então eu carrego para todo lugar. Então, às vezes, quando vem alguma inspiração, eu já anoto no caderno, porque você tá em outra atividade, e é isso mesmo. Quando a gente tá aberto, a gente tá com o canal aberto, a gente recebe mesmo esses insights, e se a gente não captura, a gente esquece, né? Então, caderninho, processo de criatividade está muito conectado a você capturar, estar realmente atento a esses insights que a gente pode receber. Kelly, bem-vinda! Mari, tem um caderninho ao lado da cama. Exato, Mari, perfeito também essa sua colocação. Quando a gente, à noite, por mais que a gente esteja num processo de descanso, né, de recuperação de tudo que a gente viveu durante o dia, é justamente nesse momento do descanso onde a maior parte das pessoas que a gente conversa sobre esses processos criativos dizem que estão mais suscetíveis a pensar em coisas novas à noite ou logo que acordam. Então, sim, faz todo sentido você ter esse caderninho do lado da cama. Bom, já contei para vocês que eu tenho o caderninho lá comigo, porque além de marcar minha listinha de gratidão, de manhã também, quando eu penso em algo pro dia, já capturo lá. E quem me segue aí no meu perfil particular, que é o Ellen Camargo, sabe que eu sempre coloco lá uns recados do dia, e é nesse processo aí desse caderno que mora lá comigo. Então, super legal. Que mais? Não se feche para assuntos que você não gosta. Por que isso? É nesse momento onde a gente fala, nem gosto de política, nem quero saber. Onde a gente talvez se feche para uma nova experiência que pode abrir caminhos para uma nova solução. Então, é bem importante, você não precisa ler um livro, uma bíblia, né, 500 páginas sobre política para entender o processo. Claro que não. Ainda mais hoje, nos dias de hoje, onde a gente tem tanto acesso à internet, a textos rápidos, né? Então, dá pra gente, sim, pelo menos ter uma breve noção desses assuntos mesmo que a gente não goste. Até para defender a ideia, se você é contra aí tem alguma posição contrária e tal, é importante que você saiba defender a sua ideia, né? É difícil a gente conversar com alguém que fala assim, não gosto. Mas não gosta por quê? Não gosto. Então, assim, é legal que você expanda o seu vocabulário para que você amplie realmente essas suas experiências, né? E some isso.
Taninha falando, eu sou muito criativa, sou criativa para surpreender. Eu guardo tudo que as pessoas me dão, tá? E devolvo um cartão agradecendo. Muito legal. Retribuir é algo muito bacana. Trevo que eu te dei. Tá guardado, tá super guardado. Marcelinha, eu tinha sempre um caderno na cabeceira da cama, escrevi diversos textos. Bora voltar, Marcela. Resgata esse caderno e quanto mais a gente escreve, mais a gente fica realmente aberto à criatividade. Processo de escrever, e quando eu falo escrever, escrever mesmo, caneta e papel, é um excelente exercício. E às vezes fala assim, mas eu não sei o que escrever. Abre um papel, um caderno, o que for, e simplesmente comece a riscar, fazer desenho. Isso tudo estimula o seu cérebro, tá? Então, é bem legal fazer isso. Às vezes você escrever do nada, às vezes inclusive saem coisas surpreendentes quando você escreve sem ter um objetivo, um tema específico. Então, Marcelinha, desafio 2020, hein? Voltar a escrever e eu vou querer saber o que tá acontecendo. Então, meninas e meninos que estão na live, quais são as 3 formas hoje, as 3 dicas que eu vou deixar aqui para que vocês pensem em inserir mais esse processo de criatividade na rotina? Um deles é ser curioso, que é um pouquinho do que a gente estava falando agora. É pesquisar. Então, por exemplo, escutou uma palavra que não conhece? Pesquisa, é só ir lá no Google, gente. Google, não precisa nem abrir livro, dicionário, nada disso. Vai lá no Google e definição de tarará. Escutou um termo novo, e ainda mais nos dias de hoje, com as redes sociais, todo dia tem um termo novo, geralmente em inglês, né? Porque é pra ficar bonito, porque em português não fica bonito quando a gente fala em inglês. Então, não sabe o que é? Vai lá e procura. Imagina que se nesse ano, ainda mais nesse ano aí que é bissexto, se a gente fizer uma busca de algo que a gente não saiba, uma por dia, no final do ano, a gente fez 366 buscas, aprendemos 366 coisas novas, mesmo que sejam coisas pequenininhas. Então, imagine o quanto que a gente pode se melhorar, se ampliar, se a gente só uma vez no dia procurar algo que a gente não saiba. Então, estejam abertos a esse hábito da pesquisa. Tá? Seja na internet, em livro, enfim, no que for mais fácil para você. Na hora ali que surgiu, ouviu alguma coisa que não conhece, não tá no momento que dá para pesquisar, o que a gente faz? Caderninho, anota no caderninho. Eu devia ter um sobrenome Caderninho, né? Devia chamar Ellen Caderninho Camargo. Mas bora seguir. Então, passo número 1, estar aberto a pesquisa, ser curioso, ok? Número 2, abre espaço na mente. Por que isso? Imaginem aí comigo, você tá com um copo e o copo tá cheio até a borda. Dá para colocar água nova nesse copo? A gente consegue renovar a água desse copo? Não. Então, quanto mais a gente tá com a nossa mente ocupada ou pré-ocupada, porque às vezes a gente está ocupando a nossa mente com coisas que não é para aquele momento, a gente tem a tendência de bloquear os nossos processos criativos. Por quê? Se você está com um tema, um assunto na sua cabeça que está te consumindo ali, literalmente a sua energia, o que o seu cérebro entende? Esse assunto é importante, então eu tenho que ocupar, mandar toda hora informação sobre esse assunto para que ele fique fica atento a este assunto. Então, como que a gente libera espaço da nossa mente? Primeiro deles, adivinhem? Caderninho, anota no caderno as coisas que tem que fazer, faz a lista lá. Às vezes, por exemplo, a gente fica com um apontamento mental, coisa simples, sei lá, preciso marcar dentista. E aí a gente não põe isso no papel. E aí a nossa mente, que é super sábia, nosso cérebro é um super computador, fica o tempo inteiro mandando aquele post-it mental. Precisa marcar o dentista, precisa marcar o dentista, precisa marcar o dentista. E aí você está sobrecarregando o seu HD mental. Então, captura. Que mais que dá pra gente fazer para abrir espaço na mente?
se organizar. Abrir espaço para o novo está super conectado com organização. E aí eu tô falando organização externa do seu ambiente ou interna. Então, imaginem um guarda-roupa cheio de roupa, não tem espaço para entrar roupa nova. É a mesma coisa nossa mente. Então, organizar a mente é algo importantíssimo para a gente abrir espaço para processos novos, sejam eles quais forem, ainda mais questão de criatividade. Senão a gente deixa de lado e um outro processo entra em primeiro lugar, tá bom? Então falamos seja curioso. O 2, abre espaço na sua mente para coisas novas. E o 3, esteja atento a conexões que você possa fazer. Que conexões, Aline? O que você está falando? Se eu comentei com vocês que o processo de criatividade é um processo onde a gente soma algo novo às nossas experiências, então criar conexões é muito importante nesse momento. E esse é um processo de desenvolvimento, é uma habilidade que a gente cria, onde a gente pega 2 assuntos, 2 acontecimentos e gruda um no outro e sai uma coisa nova. Então, por exemplo, trazendo alguns exemplos aqui super simples, só para vocês conectarem do que eu tô falando, para não parecer complexo, porque não tem nada de complexo. Quando criaram o leite condensado e o chocolate, não criaram pensando em colocar leite condensado com chocolate. Mas alguém pensou, e se eu colocar o leite condensado com chocolate? O que que deu? Brigadeiro. Delícia, né? Outro exemplo. Carro já existe, nenhuma novidade. Viagem para a Lua já também existe há muitos anos. Comemoramos aniversário aí, inclusive ano passado, desse feito. Carro elétrico, também a gente já vai no shopping e consegue ver lá tomada para carregar carro elétrico. E aí, alguém brilhante pensou, e se eu mandar um carro elétrico para a Lua? E aí foi uma super inovação. Então, temos que estar muito aberto a essas conexões. E a gente só está aberto a essas conexões quando a gente está focado em ampliar o nosso horizonte. Então, por exemplo, para mim, eu tenho uma certa facilidade em fazer conexões. Se tem uma coisa que eu gosto é de ler 2 coisas e falar, nossa, que interessante grudar essas coisas. Então, pensem aí na rotina de vocês, o que faz sentido e fiquem atentos a alguma coisa que possa aparecer e que você possa somar a sua atividade principal para sair um resultado novo. Isso é um processo de inovação que está completamente conectado com a criatividade, essa habilidade desenvolvida para inserir na sua rotina mais criatividade. Mari está falando, toda vez que estou em dúvida na vida, passando por alguma mudança muito grande, automaticamente arrumo as coisas. Sim, Mari, e isso inclusive tem uma explicação na psicologia, que é a síndrome do ninho. Isso é bem legal, bem legal. E assim, super parênteses aqui na live, porque não é esse o nosso tema, e é sabadão, eu sei que vocês devem ter coisas aí para fazer. Quando eu decidi fazer a minha transição de carreira, nossa, vocês não têm noção de tudo que eu organizei, porque era justamente para liberar coisas que vinham comigo e a gente precisa tirar peso da mochila para seguir para coisas novas. Mas isso é tema para outra live, só dando uma pincelada. Marcelinha falando que me ajuda muito é ir em parques e exposições. Muito legal, muito legal. Se você já sabe isso, fique sabendo que você pode usar esse acontecimento para desbloquear, como a Mari falou lá no início. Então, usem esse momento aqui das lives, gente, para pensar nesses temas e anotar lá no caderno de vocês como usar isso na rotina. Inclusive, a gente vai falar um pouco disso amanhã. Que mais, gente, que eu quero falar aqui para vocês? Não percam de vista essa possibilidade de conectar assuntos, especialmente para você que tem um trabalho conectado ao empreendedorismo, que precisa estar o tempo inteiro se renovando para estar nesse mercado, né, no mercado em que você atua. Se você tem um trabalho regular, também
porque a gente precisa se destacar, se diferenciar, e é trazendo possibilidades e novas soluções de forma criativa que a gente faz isso. Se você simplesmente tá conectado com uma atividade mais regular dentro de casa, mais ainda, porque a gente tem uma tendência de quando a gente trabalha em home office ou trabalha de casa, a gente acaba ficando limitado àquele espaço e é mais difícil a gente ampliar o nosso horizonte. Então fiquem muito atentos a essas dicas que eu deixei. Como eu vi que algumas pessoas entraram depois, vou fazer assim uma breve recapitulada aqui. Sobre o processo de criatividade. Falei de 3 dicas para que a gente amplie e insira na rotina o processo de criatividade. A primeira delas é ser curioso, pesquisar sobre tudo que não sabe e ampliar realmente o vocabulário, as experiências. 2, abrir espaço na mente. Então, mente cheia, não tem espaço para coisa nova. Pensar realmente em liberar espaço espaço que está ocupado pela pré-ocupação, inclusive. E 3, ficar atento a conexões de coisas que você já conheça, sejam comuns, mas ainda ninguém pensou em grudar. Quem sabe não é você que pode pensar em grudar um assunto novo. E aí, gente, me contem. Depois dessas dicas, dá pra gente colocar a criatividade na rotina? Me contem. Caderninho de 200 folhas. É porque eu dou muita atividade, né, nessas lives. Estão pensando o quê? Vão vir aqui na live no sabadão e não vão sair com uma atividade? Mas não é, gente. É porque quando a gente exercita a nossa reflexão, especialmente quando a gente anota, é que a gente cria um comprometimento com a gente mesmo. Então é por isso que eu insisto tanto nessa história do caderninho e porque funciona mesmo, né? Testo pessoalmente e testo com quem eu atendo aí nos atendimentos individuais ou nas mentorias. Essa é sempre uma recomendação que eu dou. Mari falando que super dá. Tânia, bora tentar. Muito bem. Fechamos então a live de hoje. Só relembrando que hoje, dia 11 de janeiro, nossas intenções são para o mês de novembro, mês que provavelmente a gente precisa dar aquele gás extra para terminar o ano. Então, super bem-vindo a gente pensar nesses processos de criatividade para turbinar nossa mentalização de hoje. Então, hoje, antes de dormir, aqueles 5 minutinhos lá, pensar, mentalizar em você entrando e saindo do mês de novembro com muita energia, muito espaço para criatividade, com tudo de bom acontecendo. Captura esse sentimento e guarda lá no baúzinho para você recorrer a ele quando precisar. Ok? Muito bem, gente. Amanhã é nossa última live. Ai, meu Deus. A última live do Prepara 2020. Depois a gente vai ter, obviamente, que um calendário de lives, mas não com a recorrência diária, como fizemos aqui, porque, de fato, essa missão de entrar aqui todos os dias para falar com vocês foi um propósito, algo que eu me comprometi a fazer. Por mim, no sentido de ampliar também a minha conexão com as minhas intenções positivas, mas muito mais em criar uma oportunidade para que a gente em rede, em conjunto, estabeleça essas intenções positivas. E quando a gente faz esses exercícios mentais em grupo, isso fica muito mais poderoso. E é o que a gente quer, né? É realmente atravessar esse ano de 2020, eliminando qualquer ruído, qualquer pontinho de contato meio estranho que a gente tenha, para que a gente tenha espaço para o quê? Realizar os nossos sonhos. Essa é a minha missão aqui do Be Bold. Então, se você conhece alguém que precisa desse beliscão hoje da live, encaminha essa live para alguém assim que a gente terminar, e eu vou ficar super grata se você compartilhar para a gente ampliar aqui a nossa rede de intenções positivas. Combinado? Bora aproveitar o sábado então, porque ainda dá tempo de fazer muita coisa hoje à noite.
E fico com vocês amanhã à noite, 20 horas, no domingão, para a gente encerrar as nossas lives do Prepara 2020. Um beijo grande, obrigada demais para quem entrou online, obrigada para você também que está assistindo aí na reprise. E tô super feliz de fazer isso aqui com vocês. Beijo grande. Tchau, tchau. Bora ser criativo, hein?